Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Eu sou Ilane Leite, estou com Linguagens e Códigos e Suas Tecnologias, com componente curricular em artes. Bom, nessa manhã venho trazer aqui para vocês, nesse dia, venho trazer aqui para vocês mais um assuntozinho de artes, tá? Que é função da linguagem estética, que vai ensinar você a fazer uma leitura de obra de arte, tá? Como é que isso acontece? Bom, gente, no Enem, o Enem sempre traz para a gente uma imagem como um suporte, tá? A imagem, ela é algo poderoso, ela é algo informativo, ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar no momento em que você estiver resolvendo a questão, tá? Então, em muitos casos, é preciso ler a imagem, é preciso ler a obra, ler o gráfico, ler a charge, ler a fotografia. E isso vai muito além do processo estético, né? É algo realmente mais voltado à questão social, questão política, comportamental. Então, é importante falar para você que a imagem, ela é um suporte poderoso porque ela vai trazer muitas informações para a gente. As obras de arte, desde a antiguidade até hoje, sempre tiveram essa mesma função. Ora serviam para contar uma história ou para rememorar um acontecimento importante, tá? E ela é capaz de despertar na gente sensações incríveis, tá? De dor, de alegria, de tristeza, de ódio. Foi só nesse século que a obra de arte passou a ser considerada um objeto desvinculado de interesses ligados a apenas fatores estéticos, a apenas fatores artísticos. Agora, o que a gente percebe? A gente percebe que a imagem ela se transformou numa experiência estética de valores, tá? E assim, dependendo do propósito e do tipo de interesse com que você olha, com que você lê a imagem, a gente pode distinguir as funções que ela tem. Tá? Vou dar um exemplo para vocês dessa imagem, é uma fotografia do World Trade Center, né? Essa é uma imagem que ela vai falar por si, se você prestar atenção aqui rapidinho. Você vai perceber que houve aqui um ataque terrorista, né, 11 de setembro. Quem olha para essa imagem já capta logo, né, que foi o ataque terrorista de 11 de setembro, aonde ele atacou as duas torres gêmeas. Na verdade, foram dois aviões comerciais que foram arremessados contra esses dois edifícios, né, do World Trade Center, em Nova York, causando a morte de mais de 3.000 pessoas. E esse ataque foi feito pelo grupo fundamentalista religioso Al-Qaeda. Bom, Al-Qaeda foi quem assumiu a autoria do ataque. Tá? Então, o que a gente percebe? É uma imagem que ela traz muitas informações para a gente. Né? Eu acabei de te dar várias informações, o dia do ataque, quem planejou o ataque, a cidade que foi atacada. Todas essas informações a gente captou apenas olhando a imagem. É nesse sentido que eu quero dizer para você que a gente tem que aprender a ler a imagem, a ler a obra, seja ela qual for. Seja ela de artes, de literatura, de geografia, de matemática, né? A gente tem que aprender a ler a imagem. Isso é muito importante. Bom, dentro do processo artístico, né, dentro dos conceitos artísticos, a gente vai ver várias funções. A primeira que a gente vai trabalhar hoje vai ser a função pragmática, mais conhecida dentro da literatura como cognitiva. Tá? Mas a gente tem várias, a gente tem a função pragmática, a função simbolista, a naturalista, a formalista, a interativa, a crítica social, a individual e a apelativa. O que o Enem quer da gente? Ele quer que, no momento em que a imagem se apresente, ele quer que nós saibamos fazer a leitura dessa imagem, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, né, eu trouxe nesse slide para vocês, Moça com Brinco de Pérolas de Vermeer, O Grito de Edvard Munch, Liberdade Guiando o Povo de Eugênio Delacroix, o próprio Van Gogh, né, e Retirantes. Então, quando a gente olha para essas imagens, o que o Enem quer da gente? Quer que compreendamos, que possamos olhar a imagem, entendê-las, interpretá-las e assim tirar as próprias conclusões, tá? Então, vamos lá. Função pragmática. Gente, a função pragmática ou cognitiva, utilitária ou funcional é aquela em que vai além do processo artístico.
O que isso quer dizer? A arte ela tem uma finalidade não artística. Os critérios de avaliação da arte são exteriores à obra. Não está relacionada à qualidade estética, mas sim a um critério muito mais profundo, pedagógico, político, religioso, moral, social. É a imagem que vai ser a transmissora de conhecimento. Eu tenho uma imagem aí para vocês, os Fuzileiros de 3 de Maio, de Goya, né? Como vocês podem ver, é uma cena de uma execução coletiva realizada pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte em Madrid, né, durante a chamada Guerra Peninsular, que foi de 1807 a 1814. Né, são civis espanhóis que, contrários ao avanço francês, saíram às ruas para protestar e foram severamente assassinados. Né, covardemente assassinados. Então, é uma obra que ela fala muito por si. A gente não está interessado aqui em saber em que momento da história da arte ela foi produzida. Nós queremos saber qual é a principal informação que ela nos traz. É uma informação religiosa, é uma informação moral, é uma informação social, é uma informação histórica. A função pragmática, ou utilitária, ou funcional, ela é assim. Olha essa questão que o Enem trouxe para a gente. Tá? Em 1937, Guernica, na Espanha, foi bombardeada sob o comando da Força Aérea da Alemanha nazista, que apoiou os franquistas durante a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939. Tá? Então, Guernica, de Pablo Picasso, ela é uma obra muito emblemática, ela é uma obra que traz uma informação muito importante para a gente. Olha só, ela foi produzida em 1937, né? A obra carrega uma forte crítica ao fascismo, né, alemão e foi criada para a Exposição Internacional de Paris. Para quem não sabe, historicamente, a cidade basca foi bombardeada, né, no dia 6 de abril de 1937, e matou cerca de 1.660 pessoas e deixou 890 feridas. Então, é uma obra que ela carrega um contexto histórico muito, muito forte para a gente, né? Então, olhando para a imagem, né? Agora vamos olhar a imagem, a gente vê a construção de Pablo Picasso dentro do cubismo nessa imagem, e aí embaixo, o que o Enem traz para a gente? Traz uma fotografia, não é? Então, a gente vê a imagem de Guernica e abaixo a foto, a fotografia da cidade bombardeada. E aí o comando da questão diz o seguinte: a pintura mural de Picasso e a fotografia retratam os efeitos do bombardeio, ressaltando respectivamente. Alternativa A, crítica social, conformismo político. B, percepção individual, registro histórico. C, realismo acrítico, idealização romântica. D, sofrimento humano, destruição material. Ou E, objetividade artística com subjetividade jornalística. Né? Ele pede que nós façamos esse comentário em relação à imagem, à obra e à fotografia. Qual a alternativa que você marcaria? Com certeza você marcaria a alternativa D, né? Sofrimento humano com destruição material. Mas por que isso, gente? Porque essa é uma imagem pragmática, ela é uma imagem funcional, ela trouxe para a gente várias informações. Então, o que é bacana da função pragmática, ou funcional, ou utilitária, é que ela vai além do contexto artístico, do contexto técnico, tá? Ela vai muito além, ela fala sobre questões sociais, questões políticas, questões comportamentais e questões históricas, tá? E para fechar o nosso slide de hoje, o meu muito obrigada para vocês e deixo vocês com a obra Guernica de Pablo Picasso. Até mais, pessoal. Um beijo, tchau.